Chegamos, é o CPPcast mais uma vez, se colocando à disposição para dialogar sobre educação e suas múltiplas possibilidades de diálogo, de conversa com a cultura, com a política, com a economia, o crescimento pessoal, com a afetividade, enfim. Onde a educação pode encontrar espaço para o diálogo, ali ela se firma, ali ela se torna fecunda, porque ela consegue chegar àquilo que é de mais essencial no ser humano, que é a sua capacidade de evoluir. Por isso, vamos ficar juntos? Por favor, né? Então, esse tempinho é para você evoluir, desenvolver cada vez mais, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, chegou o momento, se inscreva, compartilhe, também acione o sininho para que você receba as notificações, os cortes, assista também os programas, seja notificado, enfim. O que nós queremos é você por perto, tá bom? Hoje, gente, nós temos um convidado que, assim, é muito aguardado. Eu já disse para ele, antes de começarmos, aqui é um abre-bocas, tá? Aqui é só o início de uma boa e longa conversa que teremos hoje e em outras ocasiões também, porque há muito conteúdo, né, demandado, oferecido, entregue. Por isso, nós ficamos muito felizes com a presença no CPPcast de hoje do nosso querido Jerônimo Freire. Seja muito bem-vindo, Jerônimo. Pai, muito obrigado pelo convite. Realmente fiquei impressionado com o projeto, é muito bacana. E falar de educação, eu sou apaixonado pela educação, pelo conhecimento transversal, né? Que a educação passa por todas as áreas. Enfim, eu quero agradecer demais pelo convite, fiquei muito honrado e estamos aqui para conversar. Que bom, que bom. E de fato você começa muito bem ao colocar a educação no lugar que é dela, né? Que ela merece. Ela não é simplesmente meio, né? Ela é causa, ela é fim também, né? Ela orienta, ela dá sentido. E a gente compreender a educação como sendo, né, essa condição essencial para que o ser humano se desenvolva, se torne cada vez melhor, é valorizá-la, né? É dar espaço para que ela se mantenha e se afirme na construção da sociedade. Que bom que o senhor fala já foi por aí, tá? É exatamente isso. Eu acredito muito que a educação ela precisa ser trabalhada, é, fortalecida é a palavra, Sim. fortalecida porque as pessoas acabam, tinha uma máxima antigamente, principalmente no comércio, né? Ah, o menino não deu para estudo, Aham. aí vai trabalhar. E hoje as empresas estão sofrendo esse grande impacto por falta de conhecimento técnico Verdade. na área de gestão, falta de conhecimento técnico hoje de língua portuguesa, falta de conhecimento de raciocínio lógico. Então, se preparou, antigamente tinha essa máxima, deu certo no passado, e hoje, por onde a gente transita, falta essa hábito da leitura, perceber que eu costumo dizer nas palestras por onde passo que a das principais farmácias é a biblioteca. Então, quando eu tenho algum problema que eu não consigo resolver, ou alguém já passou por isso, ou tem Verdade. algum livro escrito sobre isso, ou enfim. Então, eu costumo nas minhas angústias, vamos dizer assim, quando eu não sei para onde ir, pô, o livro vai resolver. É interessante, no, estudante de filosofia, né, que está aí na base, né, apresentando os fundamentos e o sentido para tudo, a filosofia, ela, sobretudo na modernidade, com Immanuel Kant, né, com a sua teoria do conhecimento, ele dizia o seguinte: o conhecimento ele nasce da empiria, ele nasce, né, dessa experiência, da relação, né, empírica, mas ele também encontra a sua força quando ele é teorizado. Quando você começa a perceber a sistemática que aquele conhecimento alcançou. Ou seja, experimenta aquilo que você dizia há pouco, né, daquilo que está nos livros. Alguém experimentou, alguém viveu. Em algum momento da história, essa realidade esteve presente. E a partir daí, isso foi plasmado, isso foi sistematizado, foi organizado teoricamente e é apresentado hoje como conhecimento. Então, como é importante a gente saber fazer essa leitura, não é? Para entender a nossa própria vida, do que já foi vivido por outros ou pela própria história, né? E ainda naquilo que está teorizado. Importante demais, né? Não, e aí a gente encontra aí um paradoxo que o pessoal costuma dizer, não, na teoria é diferente da prática. Aham. Mas a grande parte da teoria foi posta em prática, teve a metodologia, Verdade. foi comprovado aquilo, e aí eu costumo dizer, isso quer dizer que isso funciona no resto do mundo inteiro, só não funciona para você. Porque mudar realmente é um desafio, e as pessoas Sim. tendem quando você traz sugestões de melhoria, quando você conversa sobre desenvolvimento, seja a área que for, requer
uma mudança de paradigma, né? Requer uma mudança de comportamento, Sim. principalmente. E a gente tem enfrentado muito isso. Essa falta de conhecimento técnico, essa resistência em que na teoria é uma coisa, na prática é outra, sem a pessoa ter conhecimento ou base para isso. Verdade. E aí, não, eu fiz assim, funcionou, tá? Funcionou por quanto tempo? Então, hoje, a estimativa de fechamento das empresas é muito grande. Hoje, empreender é um desafio por muita falta de conhecimento técnico, porque as pessoas empreendem muito por necessidade. E aí não tem a bagagem ou conhecimento das áreas empresariais, por exemplo, que eu acredito também, que eu defendo que o empreendedorismo ele tem que vir na base também. Questão de finanças, tem um projeto, até vou ressaltar aqui, um Sim. projeto do Sebrae, que é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é um projeto fantástico, em que o Sebrae capacita os professores para introduzir o empreendedorismo no ensino médio do primeiro ao nono ano. É fantástico mesmo É isso. fantástico, é gratuito para os Exato. municípios. Então, quando assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Brejo Santo, foi um dos primeiros projetos que eu fiz questão de levar para o município, porque eu acredito que a gente fortalecendo a base com a educação em todas as áreas, incluindo a educação empreendedora, porque todas as profissões elas vão precisar desse conteúdo em casa, a educação financeira domiciliar, enfim. E aí o Sebrae implanta esses projetos, é fantástico, eu sou muito fã. Que bom. Eu percebo, acompanhando até suas redes sociais, me permita, que você transita em algumas áreas necessárias, né? Atuais, né? E urgentes para os dias de hoje. Né? Por exemplo, você vai do direito administrativo, que é uma Que é a minha área base, a minha onde você formação. se formou, né? É onde você se sente aí, né? De fato, não é, confortável, entre aspas, para poder a partir daí transitar também por outras áreas, da gestão de carreiras, a gente percebe muito Isso. facilmente isso, não é que você consegue também trabalhar, né, nessa realidade, e o desenvolvimento econômico regional, que é uma área que você está atuando muito fortemente, até pela condição hoje, né, pelo cargo que você ocupa. Diz para mim, isso não é fruto do nada, isso é fruto de muita luta e de esforço, né? Sem Fala, dúvida, sem fala dúvida. para a gente, como é que tudo isso começou a surgir na sua vida? É, não só profissionalmente, mas academicamente. Como é que foi teu início, né, para chegar àquilo que você é hoje, tanto no direito, como na gestão pública, né, como na gestão de carreiras? Eu, em 2015, fui embora sou de Juazeiro. Sim. Em 2015 eu fui embora para Fortaleza fazer o ensino médio. Fiz o primeiro, segundo, terceiro ano lá. E aí entrei no curso de Direito e aquela linear, né? Sim. Aquela história que meu pai dizia, não, você vai estudar, vai tirar boas notas, vai passar no AB, vai se desenvolver e vai dar tudo certo. E aí não é tão linear assim. Aham. E aí no meio da faculdade, aí fui, advoguei, quebrei um escritório bem cedinho, sem ter experiência nenhuma, voltei para Fortaleza. Aí foi quando eu comecei entrei num grande escritório lá e foi onde eu entendi a questão empresarial do negócio. E aí fiz uma pós-graduação em Direito e Processo Administrativo. Foi minha primeira pós-graduação. O direito administrativo, ele é aquela conexão entre o que é público e o que é privado. Sim. Então, aquela questão da supremacia do interesse da coletividade, a questão de entender como é que funciona essa legislação, como é que funciona a administração pública e como é que a sociedade se beneficia disso. Em 2015, eu retornei de Fortaleza já com a bagagem, já com experiência, e aí entendi essa questão do conhecimento transversal, que você nessa carreira linear, você acaba tendo o desafio da competitividade. Uhum. Então, eu, ao invés de ir para um mestrado, eu fui para um MBA em gestão empresarial. Foi aí onde abriu muito a minha visão para questão de liderança, para entender, por exemplo, que na faculdade eu não tinha tido nenhum conhecimento sobre vendas, sobre captação de clientes, sobre gestão de escritório. E assim são quase todas as profissões. O médico não tem esse tipo de conhecimento, o advogado, engenheiro. É até verdade porque hoje eu percebo que há muitos jovens estudantes de direito ou novos advogados que se veem um pouco que desorientados nesse mercado. Não sei se você concorda comigo, né, pelo fato de não ter a expertise, né, de como fazer a coisa, de como tratar,
não é, o seu negócio de uma forma empresarial. Estratégica. Estratégica e não apenas amadora, né? Eu consegui direito até o 5º semestre. E confesso a você que cheguei ali até aquele momento cheio de expectativa, de ânsia. A minha intenção era ir para o mundo acadêmico mesmo, do direito. Mas é claro que você começava a desenhar alguns projetos na área empresarial também, na área da advocacia, assim por diante. Mas começam a vir também as pequenas frustrações, os desencantos, que é natural de todo o processo. No entanto, até você reencontrar esse encanto, demora às vezes, e é bom ter um acompanhamento. Você compreende que hoje jovens estudantes de direito, bem como também jovens advogados, se sentem meio que assim, desorientados ou sem uma compreensão clara do que a sua profissão necessita de modo estratégico, de modo empresarial, para poder se firmar? Sem dúvida. É tanto que hoje tem o desafio um pouco menor por conta da internet, os conteúdos, o pessoal tem mais acesso à informação. E a OAB Juazeiro, ela tem um programa de mentoria para jovens advogados. Então hoje a Comissão de Direito Empresarial, que eu vou até ministrar uma palestra lá na OAB sobre como se destacar na advocacia, exatamente para dar essa orientação aos jovens advogados. Por falta de conhecimento em gestão empresarial, falta de planejamento estratégico, falta de uma visão de futuro bem definida, entender que nós temos a necessidade real de ter um ganho financeiro, mas a gente tem que ter a consciência de que esse ganho financeiro não vai vir na velocidade que a gente quer ou que a gente precisa. Então tem esse desafio. E aí essa entrada no mundo do desenvolvimento de carreira foi por não ter tido essa orientação. Fui estudar, fui a São Paulo, fiz vários cursos de coaching, mentoria de carreira, de processo, de desenvolvimento pessoal e profissional. E aí foi quando eu fiz essa conexão. E aí comecei a aplicar em sala de aula. Na época, quando eu voltei em 2015, eu comecei a dar aula na faculdade. E percebi essa falta de orientação. Percebi também a falta não é nem perspectiva, mas a grande parte dos jovens, eles não buscam, no início dos trimestres ali, não buscam ter experiências. Experiência seja em escritório, experiência em fórum. Lá em Fortaleza, na época da minha formação, em 2003, quando eu entrei na faculdade, o pessoal no primeiro e segundo semestre já estava brigando para conseguir um estágio voluntário no fórum. Olha isso. E a nossa realidade eu vejo um pouco diferente. Eu comecei a dar aula no 4º, 5º semestre do curso de Direito Administrativo 1 e 2, e o pessoal não tinha essa mesma não tem essa mesma percepção. Talvez pelo número menor pela competitividade, a percepção da competitividade ser menor, ou porque tem uma família que já dá um suporte bacana, enfim. E aí eu não via essa vontade ou essa garra tão grande quanto nas capitais. E aí foi quando eu comecei a mesclar e a utilizar estratégias de desenvolvimento de carreira em sala de aula. Gestão de produtividade, gestão de projetos. A gente tinha um projeto que era bacana, que era o seguinte: quando no primeiro dia de aula eu perguntava para os alunos, é inevitável você vai chegar na prova da OAB. Né? A grande maioria vai fazer a prova da OAB. Sim. Então, tem quantos dias aqui para a prova da OAB? Você tem como estimar? Então, lá dava mais ou menos 900 dias para a prova da OAB. Então, a gente tem um projeto, e aí 2 anos e meio, 3 anos, para chegar na prova da OAB. E aí você, sabendo como que você vai fazer, quais disciplinas você vai estudar, com metodologia, com indicadores, dificilmente nós seres humanos, vamos dizer assim, que não estamos no mundo empresarial, temos indicadores. É verdade. Né? Nós não temos indicadores de A gente vai muito machismo, produtividade, né? Machismo, né? Sem uma clareza de dados, né? Exato. Tão necessários para você poder desenvolver um projeto, fazer um planejamento, Sem né? E dúvida. alcançar um resultado, né? Sem dúvida. E aí a gente fazia esse planejamento, era bem interessante, e aí era 100% OAB, o projeto, que era 100% dos alunos que querem vão passar. E aí a gente fazia esse projeto, era bem bacana. E hoje eu tenho a oportunidade de ter vários colegas que foram ex-alunos, hoje são advogados, e isso me engrandece muito, me deixa muito feliz. Isso é muito bom. Então você vê uma necessidade, um problema real, que é as pessoas, né, terem uma clareza, uma percepção da importância do desenvolvimento da carreira. Ela não é simplesmente, não nasce do nada. Não, né? sabe? Ela não terminei a minha faculdade, estou pronto. Não é bem assim, né? Não. E mesmo que você não vá pelo caminho da faculdade, mas para desenvolver uma carreira, quais seriam os passos necessários? Para ficar bem claro para a gente. Eu quero me desenvolver nessa área.
Pronto. Independentemente da faculdade ou não, quais seriam os passos fundamentais na sua percepção? O primeiro passo é você identificar que tipo de problema você resolve. Ou que tipo de problema você quer resolver na sociedade. Boa. Esse é o primeiro ponto. Eu gosto de fazer isso, tá, mas a sociedade está precisando disso? Porque as pessoas confundem um pouquinho essa história de tem que fazer tudo que gosta, não, mas tem que gostar de tudo que faz. Aham. Eu costumo dizer isso, né? Ou então aprender a gostar. O que você precisa fazer para aprender a gostar? Ver problemas como oportunidade. Se tem problemas, é porque tem a oportunidade de alguém resolver esse problema. E aí tem um detalhe, só me permita o parêntese, porque às vezes falta muita humildade de quem está buscando esse desenvolvimento da sua carreira, de tomar consciência de que você pode ter feito errado até esse momento. Né? Isso aí. Por exemplo, uma vez um amigo meu disse assim: ei, Aldísio, esse negócio aqui dá certo. Dá certo demais porque ninguém colocou, de talvez esse é o problema. Se ninguém colocou, então é porque não há necessidade de mercado, não há uma necessidade das pessoas em absorver esse produto. Então, não é porque não tenha que você já tem que encontrar justificativa para fazer com que ele exista, né? O cuidado quando você escolhe esse problema que precisa ser validado, e o Sim. próximo passo é estudar, é fazer essa validação que você falou, mas é engraçado. Você tem filho? Sim. Pronto, seu Duas filho... meninas e agora chegando mais um rapazinho Coisa aí. boa, parabéns. Então, duas meninas também. Seu filho é feio? Suas filhas são feias? Lindíssimas. A nossa ideia também não. Então, quando você escolhe um negócio, um desenvolvimento, e você tem que ter cuidado para não ficar corrompido pela ideia, porque você fica apaixonado por aquilo, né? E aí você diz, não, vai dar certo. Então tem que ter muito cuidado com essa história. Eu fico muito receoso. Vai dar certo? Depende. Depende do tempo. Por exemplo, o Murilo Gun, que é um cara que eu sigo, que eu estudo, ele inventou vamos dizer assim, não é o WhatsApp, mas o pedido por mensagem para um iFood, foi o iFood. Ele inventou o iFood, mas não tinha tecnologia para isso na época. Então ele inventou no tempo errado. Não tinha conexão de internet boa o suficiente, era fax, pedido por fax e tudo. Então ele inventou algo que era muito bacana, que não estava no tempo certo. Outra coisa também, o primeiro passo, para eu não viajar muito. O primeiro passo que eu falo, inclusive até explicando aqui pro pessoal, eu tinha glossofobia, que era pânico de falar em público. E Superou bem. Aí eu me tornei Superou bem. professor. Adoro podcast, tem um canal no podcast tá desativado, mas vamos reativar aí. É JFcast, como ideia tudo pode mudar, que é trazendo temas de empreendedorismo. Vai dar certo demais, já estou visualizando aqui. E aí o primeiro passo é entender que tipo de problema você resolve. Ou quer resolver, porque eu quero resolver esse tipo de problema. Então você tem como estudar para resolver aquele tipo de problema. Analisar, estudar sobre o mercado. Essa validação, conversar com amigos, fazer pesquisas na internet, buscar pessoas que trabalham com isso em outros estados. Então hoje você tem esse acesso, você consegue pegar o WhatsApp de alguém, procurar associações, procurar se associar, buscar faculdades, buscar o Sistema S, dependendo, se for comércio, você vai buscar o Sebrae, se for indústria, você vai buscar a FIEC, que é a Federação das Indústrias do Ceará. Enfim, buscar pessoas e buscar conexões. Eu acredito que com essas conexões você consegue clarear suas ideias, não ficar com medo de ninguém roubar a sua ideia, ter essa libertação, né? Porque as pessoas ficam, eu vou falar, e aí, mas... Alguém vai se apropriar dessa ideia. Exato, às vezes você está com a metade da ideia pronta e tem outra pessoa que vai se associar a você e vai conseguir pôr aquele projeto em prática. Então, os dois grandes primeiros passos é esse, você identificar qual problema você quer resolver, quem já faz em outros lugares para aprender com essas pessoas e estudar o mercado. Isso aí, sem dúvida. Sem conhecimento não há possibilidade, né? Zero. Desse crescimento, Zero. dessa evolução. Mas é um conhecimento também de si, né? Porque às vezes você tem a necessidade do mercado, uma clareza do que o mercado precisa, uma clareza do que você tem para oferecer, mas ao mesmo tempo você não se percebe na condição para fazer. Sim, não é nem o tempo, também. Não é nem o tempo, né? Às vezes o tempo é favorável, o produto é necessário, mas você é inabilitado. Então, como resolver essa situação? Esse conhecimento de si, até que ponto ele é fundamental também para que a coisa deslanche, né? Na verdade, ele é 100%. Né? 100% porque, assim, você pode acabar, por falta desse conhecimento, você pode... Ou então, eu costumo falar que nós temos aí 3 medos, né? O primeiro medo
é o medo do desconhecido. E aí tem uma frasinha que eu não me lembro agora de quem é, que diz assim: é melhor uma dor conhecida do que uma conquista desconhecida. Porque vai tirar você, vai fazer com que você arrisque alguma coisa, e aí o ser humano ele busca sempre aquela estabilidade. Acaba, querendo ou não, a gente busca isso. E aí você precisa arriscar. O segundo medo é o medo de ser julgado. Ah, eu vou botar a empresa e se eu quebrar? E se eu errar? E aí, sem errar, você não tem condição de aprender. Eu costumo trocar o erro por aprendizagem. Sim. E o terceiro é o medo de dar certo. Por incrível que pareça, as pessoas têm muito medo de dar certo. Porque, se eu prosperar, e aí não são com essas palavras, mas no inconsciente as pessoas pensam, se eu prosperar, eu vou ter mais problema. Eu vou ter uma empresa, vou ter mais funcionário, vou ter mais colaborador e eu vou ter mais problema, e eu não acho isso, na verdade, não acredito nisso, né? Aham. Então, se você prosperar com estratégia, se você prosperar com autoconhecimento, se você arriscar, mas arriscar na medida certa também, porque você tem que ter esse cuidado de não arriscar tudo, e as pessoas acabam, quando arriscam tudo, se frustram, e aí acaba que esse erro, que seria um aprendizado, vira frustração absoluta, e a pessoa fica estagnada e aí não consegue mais se desenvolver. O medo deixa de ser pedagógico, né? Algo didático que é necessário para você se precaver, ser prudente, ser mais proativo, não é? E se torna um obstáculo, né? Uma água parada, estagnada, né? Sem Total. você conseguir ver sinais de vida ali. Então, de fato, o medo, se você não souber lidar com ele, O medo é bom. O medo é bom quando na medida certa. Aham. O medo faz com que você se prepare, o medo faz com que você estude, o medo faz com que você não arrisque 100%, arriscar pegar todos os bens, vender para um negócio. Então, o medo faz com que você tome devidos cuidados. Agora, quando o medo paralisa, aí deixa de ser medo, passa a ser pânico, e aí você precisa de um acompanhamento para poder evoluir, porque realmente o medo ele é necessário, mas ele não pode ser motivo de paralisação. Mas compreendemos aqui, Jerônimo Freire, de onde partimos, o primeiro passo, os dois primeiros passos, um desafio no meio do caminho, que é o medo, Sim, mas qual a importância da clareza de onde se quer chegar para não se perder por qualquer caminho? Do foco, da meta, do objetivo. a meta, o objetivo, o foco, ele precisa ser muito bem desenhado. Sim. Para não, e porque corre o risco, e aí é o cuidado que eu sempre tomo, de persistência é uma coisa, né, e teimosia é outra. Persistência é você ir medindo a evolução, você ir percebendo que houve ganhos, é você ir corrigindo a rota, mas sabe que o ponto que você quer chegar. A teimosia é você, por exemplo, querer plantar uma árvore dentro dessa mesa. Eu estou corrompido pela ideia, vai dar certo aquele negócio, mas eu não estou medindo o progresso. Eu furo a mesa aqui, furo aqui, vou botando a semente, boto água e não vai prosperar. Então tem que ter o cuidado entre a teimosia e a persistência. Então quando você fala em foco, em meta, é importante você desenhar isso, ter essa clareza, ter essa persistência, mas sempre medindo os resultados, porque chega um ponto que no meio das startups, no meio dos projetos tecnológicos, o pessoal usa um termo muito comum para esse pessoal, que é pivotar, né? Sim. Ele testou, que eu acho muito bacana, que são as metodologias ágeis de projeto, que o pessoal testa, bota o MVP para rodar. Para quem não conhece a nomenclatura, é mínimo produto viável, vem do inglês lá, Sim. MVP. E aí a galera põe em prática, deu certo, evolui, corrige, continua, não deu certo, a galera volta e começa a desenvolver outro projeto, mas com aquele foco lá de desenvolver aquela solução, desenvolver aquele projeto. Que tipo de projeto é? E aí é importante você ter pessoas que lhe auxiliem, porque eu costumo dizer que planejar sozinho é muito complexo, é muito desafiador, porque você muitas vezes você não vê muitas variáveis sozinho. Isso é verdade. Então eu sempre chamo, seja aluno, seja familiar, é um pouco mais desafiador, porque nós como seres humanos acabamos transferindo os nossos medos para as outras pessoas. E aí, por exemplo, o advogado frustrado, ele vai chegar pro filho dele e vai dizer: meu filho, você não vai ser advogado, você vai ser médico. Porque ele está passando a frustração pro filho dele, e pode ser que o filho dele seja um advogado 50 vezes melhor do que ele. Aham.
O médico dá muito plantão, não, meu filho, você não vai ser médico não, você vai ser engenheiro porque meu avô era engenheiro, enfim. Então você tem que ter cuidado com isso também. Então quando se fala de clareza, é escrever a meta, é analisar se no futuro, daqui a 2, 3 anos, esse projeto ele continua viável, se já tem alguém fazendo aquilo que você quer fazer, como é que essa pessoa faz, a modelagem que a gente chama, né? Não é copiar, mas ter um espelho, ter um modelo, ver quais são os projetos que deram certo e por que deram certo, por que deram errado e o que deu errado. Tem uma frase que me angustia muito, diz, assim não vai dar certo. Tá, você usou todas as formas possíveis de se fazer isso. Ou se a gente mudar alguma estratégia aqui, pode ser que esse projeto dê certo. Eu sempre uso a palavra vamos testar. Porque se testar a gente sabe, pega uma amostra menor, faz o teste, deu certo, beleza, amplia, escala, não deu certo, muda a estratégia, mas não o projeto em si. Escalar é fundamental também para você saber, né, até onde perdura, né, até onde você consegue ampliar aquilo que foi feito, né. Então, escalonar é imprescindível, né, para uma carreira ela conseguir entregar o melhor resultado, né, naquilo que ela se propõe, né. Perfeito. E hoje a classe empresarial, a maioria das profissões, eles têm desafios a escalar. Sim. Que escalar é você ampliar o seu serviço, o seu atendimento. Porque ainda é muito, na nossa região principalmente, os serviços ainda são muito pessoais. Você não quer contratar a equipe do Jerônimo, você quer contratar o Jerônimo. Então se eu mandar alguém da minha equipe lá, você pode ficar constrangido. Não, mas eu contratei o Jerônimo. Você contratou o serviço da equipe. Entendeu? Então, dependendo do projeto, eu já explico isso para o cliente. Porque eu tenho, além da advocacia, tem empresa de treinamento e consultoria, que desenvolve carreiras. Ótimo. Também. Sim. E, como a gente conversou já, eu atuo na área no setor público como secretário de desenvolvimento, em Brejo Santo. E aí o que acontece? Nas áreas de comportamento e nas áreas de estratégia, eu atendo. Na área de finanças e estratégia, meu sócio atende. Entendeu? Porque a gente se complementa nesse sentido. E aí, eu explico para os clientes que ele está contratando a equipe, não está contratando o Jerônimo. Né? E como desenvolvimento regional, e aí a gente até falou um pouquinho sobre isso, a gente falou muito pouco sobre isso, na questão do desenvolvimento regional, é a minha contribuição social no sentido disso. Eu tenho uma sociedade mais desenvolvida, eu vou ter mais emprego, eu vou ter mais renda, eu vou ter uma sociedade melhor. Claro. E aí a gente consegue conectar a educação nesses 3 pontos. Aí no administração pública, o direito administrativo me dá bagagem técnica para atuar no setor público e no setor privado, o MBA em gestão empresarial para atuar com as empresas e a educação para contribuir no desenvolvimento tanto empresarial como de carreira, que eles estão absolutamente conectados. E aí dentro de todo esse projeto, eu me conecto com pessoas e com líderes para que a gente não se sinta só nessa caminhada, porque quando se trata de liderança, uma parcela muito pequena da sociedade se propõe a liderar. Porque liderar realmente é um desafio. Liderar é aquela pessoa que está na frente, que se der errado, a culpa é de quem? Do líder. Se der certo, a responsabilidade é toda da equipe. Então, liderar requer estar disposto a errar. E a sociedade ela fica brigando e buscando sempre o bode expiatório, né? O culpado, né? Sempre entender de fato os processos, né? Que muito mais interessante às vezes do que o próprio resultado. O resultado às vezes está no processo. Sim, e às vezes, como você falou, o resultado não foi positivo, mas o processo. Sim. O processo, o que você aprendeu no processo que você não vai repetir? Que se você não tivesse feito, você não teria aprendido de forma alguma. Então essa é a caminhada, o desafio. Eu até costumo dizer que o líder ele assume a responsabilidade por construir o resultado e não se contenta em ficar no sofá reclamando. Então esse é o papel do líder. Por isso que eu gosto muito desse desenvolvimento de liderança em si. Isso é muito bom, né? Porque você consegue olhar para onde você quer chegar, traçar sua meta, manter o seu foco, mas ao mesmo tempo você não perde a constância, não é? A constância naquilo que você busca, naquilo que você quer, né? Como líder de si, mas também uma liderança para outros e com outros, né? Eu costumo dizer muito que às vezes mais importante do que partir e chegar é permanecer, né? E aí a permanência, essa constância é o que às vezes nós esquecemos, porque está tão
ávido, tão interessado em chegar, em ter o resultado e alcançar aquela meta, que às vezes a gente esquece que a meta já foi alcançada no próprio processo, né? E essa constância também é muito. Precisa ser muito bem trabalhada, porque as pessoas hoje estão com um limiar de frustração muito pequeno. Sim, sim, sim. Então, na primeira frustração. Já era, né? Já Chuta o pau da era. barraca e Na primeira vai-se embora. frustração já. Não vai dar certo. Não, cara, corrige o negócio. Sim, sim, aprende. Foi que você aprendeu, foi que você desenvolveu. E aí aquela história também da motivação. Hoje tem muitos. Já fui, inclusive, trabalhei muito essa questão. Palestras motivacionais, é muito bacana e tal. Faz você dar o primeiro passo. Mas aí, se você não tiver uma disciplina, que é outro tema que a gente bate muito. Sim. Cara, tá sem vontade de fazer? Tá, mas tem que fazer. Nós somos adultos. A criança é que praticamente só faz o que quer, o que gosta. Nós somos adultos, temos que fazer aquilo que não nos satisfaz naquele momento, mas traz um resultado no longo prazo. Então essa disciplina, essa coisa de fazer o que tem que ser feito, é chato, mas tem que fazer. Interessante que não é apenas em um aspecto, pode ser em vários aspectos isso, né? Em muitos, quase todos, né? Por exemplo, eu me permita, certo? Fica tranquilo, eu já aqui fucei suas redes sociais. fica tranquilo demais. E aí, lá eu vi você uma vez, né? Fiz uma postagem. Hoje eu vou cumprir o treino que eu não fiz ontem, algo desse tipo assim. A questão da constância, né? A disciplina. Total. Olha, eu tenho um foco, minha meta é essa. Eu não consegui fazer aqui, mas eu posso voltar, eu posso duplicar a atividade, enfim, mas eu vou à procura de realizar o que eu planejei. Exato. Porque senão, então, quando eu falo de um aspecto físico, fisiológico, é para dizer que nós não somos apenas uma parte. Somos um todo. Um todo, que nós temos que cuidar da espiritualidade, do afeto, da intelectualidade, tem que cuidar dessa contribuição social, não é? Então, e aí eu faço um alerta sim. aqui para todo mundo, é que todo excesso é uma falta. Então você tem que ter muito cuidado com isso. E eu, por um período bem turbulento da minha vida, eu sou viciado em trabalho. Então, não adianta você ser muito bem sucedido no seu trabalho se você desgasta a sua família, se você não tem tempo para sua família. Eu quase acabo o casamento praticamente no início, porque o hiperfoco, trabalho 24 horas, aí você tem que saber dosar porque o corpo não aguenta. Você acha que aí você começa a se tornar improdutivo e aí quer produzir mais. Aquela galera que tira foto meia-noite, 1 hora da manhã trabalhando e que depois vão dizer que foi sorte. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Hoje nós estamos vendo uma sociedade doente. Tem um livrozinho, A Sociedade do Cansaço, que vale a pena, em que hoje as pessoas ficam cansadas, estão improdutivas em boa parte do tempo, ficam cansadas, ocupadas, mas não produtivas. E eu sempre digo, produzir é alcançar mais resultado com menos esforço. Analisar sua energia vital, energia para fazer suas atividades. Você tem que ter cuidado. Se você está sem energia, você tem que avaliar o que é isso. Muitas vezes é saúde, questão de saúde, alimentação, alguma atividade física, saúde mental. Então você tem que ter muito cuidado. Já passei depressão, já tive crise de pânico dando aula. Nossa. Pelo excesso de trabalho. E aí quando você não abastece o copo, você não tem como doar. Então quando você não está bem fisicamente, quando você não dosa isso, então perigo muito grande. Os alunos que estão nos assistindo tem que ter cuidado com o excesso de estudo. Estudar é bom. Estou dizendo que estudar, fazer atividade física é bom, mas como disse, todo excesso é uma falta. Se for muito consciente por um período específico, teve Enem recente, né? E aí você aí nos últimos 2, 3 meses deu gás, se isolou, estudou bacana, ou um projeto de vida, ou um projeto de desenvolvimento, você dá aquele gás ali, mas cuidado para não passar muito tempo. O carro de Fórmula 1, eu gosto muito de Fórmula 1, moto velocidade. Quando acaba a corrida, o carro não é todo revisado. Ele dá o máximo ali durante 2 horas ou no final de semana inteiro, mas depois disso troca-se peças, faz manutenção. E qual é a manutenção que a gente faz no nosso corpo, na nossa mente? Eu tenho dificuldade em desligar no final de semana. Estou com minha família, estou brincando com minha filha e tudo aqui, mas de vez em quando vem um pensamento numa ação, num projeto na segunda-feira, e aí você acaba não tendo tempo de qualidade com sua família ou com você mesmo.
Então tem que ter muito cuidado com isso, muito. A pausa às vezes é mais importante do que a corrida, né? Não, a produtividade tá no descanso também. Sim, Você sim, está sim. sendo produtivo ao descansar. Verdade. E aí eu cheguei ao ponto de me sentir, de estar descansando e, pô, eu tô descansando, eu não podia, não me permitir descansar. Como E fosse aí, uma violência consigo mesmo, né? isso. Então tem que ter muito cuidado com a família, com os amigos, com a espiritualidade, com a saúde, porque, como você falou, nós somos um todo. E aí o trabalho faz parte disso e não é só isso. É uma visão mais holística da própria vida, Sem né? Da dúvida, sua sem própria dúvida. realidade, não se perceber apenas como parte. Que é importante, como você disse, ninguém está negando aqui que você tem que dar o gás, não, que você tem que fazer o máximo, Não, não é isso. Mas é saber dosar para que em determinado momento você saiba também desacelerar. sem dúvida. Porque não há motor que aguente, né? Não há motor que aguente. Uma hora você para, Exato. nem que não queira. Então tem que ficar muito atento a isso. Quando eu tive o burnout, né, que é a síndrome do saco cheio, aí Aham. foi psiquiatra, tudo, o cara disse assim, Geraldo, você tem duas opções, ou você vai parar, porque a gente está combinando aqui que você não chegou no limite do limite, ou a doença vai parar você. Olha. Então, aí ele queria que eu parasse 15 dias, a gente negociou, ficamos em 7. Mas funcionou, né? Mas foi um Funcionou. tempo que eu aprendi muito, falei muita besteira por imaturidade. Aham, É que era a minha bagagem na época, não tinha minhas filhas ainda. sim. E é quando você quer atingir algum resultado, a pergunta sempre que eu me faço não é para eu trabalhar mais, é para eu trabalhar melhor. Claro, isso é sabedoria, né? Isso aí não é só inteligência, isso é sabedoria. Uma perspectiva até minimalista, né? Você fazer mais com menos, né? Fazer mais com menos. Aham. E aí, quando eu tô fazendo trabalho na indústria de desenvolvimento de líderes, né? E o pessoal, cara, mas eu não tenho tempo. Cara, tempo a gente tem. Eu fiz um trabalho lá com eles. E outra, quando eu tô buscando algo para melhorar no futuro, aí eu vou ter que dar talvez uma esticada, ou vou ter que dar um upgrade aqui, vou ter que me esforçar mais, e esse esforço é consciente de que eu vou trabalhar mais, não é nem trabalhar melhor nesse momento, é trabalhar mais mesmo, para que eu trabalhe melhor no futuro muito próximo. Claro. Então, eu não tenho tempo, aí eu conversando com o pessoal, você tem 4 finais de semana que você descansa. Será que você não consegue abdicar dos 4, abdicar de um para se desenvolver, Boa. para aprender? Eu durmo 10 horas. Tá, será que das 8 às 10 você não consegue tirar 30 minutos para adquirir um hábito, ler um livro, encontrar uma solução para um problema que você está vivendo de forma recorrente? Ou para desenvolver um novo projeto? Então, são minutos que você vai acumulando ali, que você vai estruturando, que você consegue encaixar na sua agenda aquilo que você quer para o seu futuro, para o seu projeto. Muito bom, né? Porque, de fato, se você não tiver foco, meta, foco, disciplina, o resultado pode não chegar, evidentemente. Mas se você também não tiver essa clareza, sabedoria, de em determinado momento, acelera quando for necessário, adapta-se, né? Ou então muda a perspectiva, você poderá simplesmente correr e não chegar. Né? Acelerou tanto, correu e não chegou a lugar nenhum. Exato. E a minha grande angústia e a minha grande vontade de passar para a sociedade é a seguinte mensagem. Cara, a pior frustração vai ser quando você chegar lá para seus 50, 60 anos e perceber que você, dos últimos 10 anos, manteve a mesma rotina e não se desenvolveu e não cresceu, não evoluiu. Então, a minha maior angústia é essa. A minha maior ânsia de passar para o pessoal cara, o conhecimento tá aí. Você tem livros gratuitos, você tem canais de podcast, você tem conteúdos, tem conteúdos bons, conteúdos ruins. Você tem que saber filtrar isso. Você tem que saber, por exemplo, quanto tempo que você perde com TV. É isso que eu queria já pontuar. A internet, ela é uma janela. Ela abriu aí os olhos de muita gente para o mundo, né? No entanto, ela é uma faca de dois gumes. Ela é uma ferramenta que por si não se governa. É preciso que alguém esteja, né, administrando, gerindo, né, a informação, o conteúdo, o conhecimento que vai sendo Produzido, né? e lançado nesse espaço.
Como é que você vê a importância e como é que as pessoas, na sua percepção, estão lidando com essa ferramenta tão necessária para os dias de hoje? Cara, é curadoria de conteúdo, né? Assim, Sim. é você selecionar aquilo que vai lhe engrandecer. É aquilo que vai lhe fazer bem. E o cuidado é porque as pessoas, a gente tem um nível de maturidade social muito grande. Então, aquilo que dá prazer momentâneo, você tende a ficar ali. Então, os vídeos de TikTok, Instagram, De vida perfeita, vida né? perfeita, de humor, pra você ter ideia, o que viraliza é humor, o que viraliza são temas religiosos, o que viraliza é violência. Sim. Esse tipo de conteúdo. Isso é o que a grande massa, a maioria das pessoas. Isso é interessante porque as pessoas parecem que estão, a grande massa, procurando a distração. Pão e circo Sem mesmo, sombra né? de dúvida. Pão e circo, procurando a distração, alguma forma de fugir da sua própria realidade. É porque E o é só o problema que tem, né? é o problema é aquela história, né? Ah, eu tô vivendo um problema aqui, então eu vou pra qual é a minha fuga? Aham. Ah, eu tô no meu caso, né? Eu quero me desenvolver, mas tem uma coisa que as pessoas também não percebem, é que o amadurecimento não tem como acelerar o amadurecimento. Tem como experiências, obviamente, mas eu não tenho como plantar um mogno. Um mogno é uma madeira absolutamente valiosa que ela Sim, precisa de nobre. 30 anos para ser colhida, para atingir o seu valor máximo de mercado. A banana, no primeiro ciclo é 1 ano, depois é 4 meses. São duas coisas diferentes. Então tem momentos de vida que a gente está com uma banana, que a gente acelera e consegue se desenvolver, mas tem momentos que a gente está como um mogno. E aí não adianta eu ficar brigando com isso. Não adianta eu querer acelerar o nível de amadurecimento se eu não vivi aquilo. Não adiantava eu pensar, como eu falava, muita besteira. Muita besteira. Antes de ter minhas filhas, pô, hoje a experiência é outra. Hoje a visão sobre o tempo é outra. A visão do que eu vou investir o meu tempo é outra. Antes não, antes era vamos trabalhar até meia-noite, 5 horas da manhã, vamos, tá, que custo. Hoje, vamos trabalhar, vamos fazer isso porque daqui a 1 ano o resultado é esse. As pessoas querem, até o brinco, hoje a geração miojo, né? Aham, Ah, sim. que tudo tem que estar pronto em Instantâneo demais, né? 3 minutos para estar pronto. Hoje, quando a gente faz um projeto, no feriado agora eu tava numa reunião com o meu sócio, e aí o cara a gente montou um projeto de 1 ano. Pô, o projeto de 1 ano é de curtíssimo prazo. As pessoas querem entrar no curso hoje e amanhã tá pronto, ganhando rios de dinheiro. E a gente sabe que não é assim. Precisa do amadurecimento, precisa dessa aprendizagem, precisa acertar e errar, corrigir e evoluir. E aí a constância, e aí a motivação. Vai ter dia que você não tá com vontade de fazer, mas nós somos adultos e nós fazemos o que tem que ser feito e não o que a gente tá com vontade de fazer. É verdade, né? Então, de fato, as redes sociais, a internet em si, ela traz possibilidades, né? Agora, você é quem tem que abrir a gaveta certa. É porque eu costumo dizer também, né, que você é aquele que come. Então, se você se alimentar de lixo, ele se Perfeito, torna. perfeito. Né? Se você se alimentar de algo, de um conhecimento saudável, de sabedoria, é isso que você vai se tornar também. Uma pessoa saudável emocionalmente, afetivamente, intelectualmente. Não é uma pessoa sábia, em outras palavras, né? Sem Tomando as dúvida. decisões certas, né? Então pensa muito aí, gente, sobre o Uhum. que é que você está ingerindo, que alimento é esse, porque nem toda informação de fato te robustece, né? Total, Te total. fortalece. E aí hoje, cara, a gente, assim, a facilidade em alguns momentos prejudica, né? Quando eu dava aula, na verdade, quando eu era aluno de direito lá na faculdade, nós tínhamos nós tínhamos que reservar na biblioteca, ver se tinha o livro disponível, reservava, eu pegava um ônibus para ir para a biblioteca, pegava o livro e voltava para casa para estudar. Hoje os professores, eles dão os arquivos em PDF. Cara, quando eu dava aula na faculdade, que eu disse que uma vez eu inventei de dizer que não ia dar o livro em PDF, eu quase apanho. Professor, por favor, manda os slides também, tá? Acho É, que no mínimo vem isso, né? não, professor, se eu não mandar o slide não vai dar certo, não sei o que. Eu Meu digo, Deus. cara, pelo amor de Deus. E aí hoje a informação tá muito rápida, tá muito na mão, e aí você vai fazer um curso online, você, não, é online, eu assisto
depois. Esse depois quase nunca chega, né? Assim. Sempre você põe uma prioridade, sempre você põe Vai alguma... procrastinando também, né? Exatamente. Então, esse é o cuidado com essa informação. O excesso de informação também. O excesso de possibilidade de escolha atrapalha. Antes o Brinco tinha 4 carros, né? Tinha o Chevrolet, o Ford, o Fiat e o Volks, né? Hoje tem 50. Eu tive uma cafeteria com minha esposa aqui em Juazeiro. E aí a gente, estudando sobre gestão e tudo, o cardápio ele tem que ser reduzido para diminuir o tempo de escolha do cliente. Claro. Então hoje, com a internet, a gente tem um mundo de informação, muita coisa. Eu posso... E aí onde vem a questão das pessoas ficarem pulando de galho em galho, ficar mudando de profissão, ficar mudando de projeto, ficar mudando de ideia, porque você tem muita possibilidade mesmo hoje. Só que se você não seguir aquela ideia inicial ou aquela visão inicial, você corre o risco de não completar nenhuma. Sim. Então esse é o perigo da internet, que atrapalha na produtividade. E aí eu digo, eu acredito que você conheça muitas pessoas que têm agenda, mas a grande maioria não tem agenda. Sim, verdade. E aí eu digo assim, cara, quem não tem agenda se transforma na agenda do outro. Então nós estamos fazendo aqui, produzindo conteúdo bacana pro pessoal. E aí tem gente mandando meu WhatsApp para mim. Com certeza tem, milhões. Só que eu não estou disponível nesse momento. Estou disponível para você e para nossa audiência aqui. Claro. Só que as pessoas, elas querem que você esteja disponível no momento delas. Quem está mandando as mensagens para mim agora, está com tempo. Eu não. Nós estamos dedicados a um projeto. E aí as pessoas não entendem, não tem agenda. Em períodos você... submetendo tudo a seu tempo, né? Ao seu tempo, tem agenda, tem organização. Não atendo nesse horário, faço isso nesse horário. Eu tenho um limite de horas, por exemplo, quando eu estou fazendo um plano de aula, eu pus, dependendo do plano de aula, eu divido em níveis de complexidade, se eu já fiz, se eu já não fiz, se eu fiz em outro momento, que eu vou ajustar. E aí eu tenho um plano de aula simples, 1 hora, médio 2 horas, complexo 3 horas. Então eu não posso passar mais de 3 horas para fazer um plano de aula. No seminário, logo no início do ano, o reitor ele estabeleceu algumas regras, né, para a gente seguir, e até regras metodológicas muito interessantes. Uma das regras, eu nunca me esqueço disso, que ele deixava bem claro para a gente o que não está no horário não existe. Se não está no horário, se não está, não existe. Mas eu pensei, não, isso não está agendado, isso está definido, isso está planejado, não está. O que não está no horário não existe. Então, no direito o que não está nos autos não existe. Não né? existe, né? O que não está documentado não existe. Claro. E aí, nessa aula de produtividade que eu ministrei lá para o Programa de Desenvolvimento de Líderes, aí o cara disse, não, mas eu tenho uma rotina todinha na cabeça. Então como é que, pois me diga aí, como é que você prova que está na sua cabeça? Escreva para mim. Aí quando ele escreveu, aí ele disse, não falta tempo, faltou organização, né? Então é esse o desafio, né? Não tem pessoa no mundo melhor do que você mesmo para se enganar. É verdade. Você vai simulando suas realidades, né? Toda desculpa para você é uma desculpa plausível, uma desculpa que realmente é uma desculpa que, beleza, é real. Mas e o que é que você pode fazer para no próximo momento, que é o pessoal, chega final de semana eu tô cansado, beleza, o universo todinho. Mas tem gente que faz alguma coisa. Né? Então, tem gente que faz isso, trabalha, e aí? Qual é? Você vai ficar apegado a isso ou você vai arrumar uma estratégia diferente para chegar àquilo que você quer? E aí a relevância também é muito forte. Então, se aquele seu projeto não tem um nível de relevância para a sua vida, você vai acabar deixando ele no meio do caminho. Então, o projeto a relevância também é muito importante. Aquilo que você falou, eu vou acrescentar. Sim. Identificar qual é o problema você resolve, analisar, estudar mercado e quão é relevante para você isso. Chegar naquela meta, chegar naquele objetivo. Essa relevância é o sentimento que vai levar você que fará brilhar os olhos, né? Que fará brilhar os olhos, que fará você dar aquele gásinho a mais, que fará você rodar, fará você vencer desafios. Vencer desafios é uma coisa assim que para mim é espetacular. É difícil, as pessoas, é difícil, então
E Por até, aí, é por aí. é. Eu escolhi o direito administrativo porque na época a maioria dos alunos na minha época não gostava de direito administrativo e eu também não gostava. Era penal, civil, Penal, trabalhista, civil, trabalhista e judiciário. previdenciário. É verdade. Aí por que direito administrativo? Porque lá a concorrência é menor. Porque lá não é todo mundo que gosta da parte técnica do direito administrativo. Não é todo mundo que está disposto a estudar direito administrativo. O direito administrativo é aquela ligação lá entre público e privado, é aquela conexão de coletividade, é aquela... Enfim. Então, dentro desse contexto, eu escolhi direito administrativo por isso. Porque era mais desafiador. E aí lá a concorrência é menor. Eu acho que eu iria por aí também. Eu ficaria entre as propedêuticas ali, uma filosofia, um direito e filosofia hermenêutica. Eu ia por ali. Eu acho que direito administrativo iria me encantar também em algum momento, sabe? A meta, quando eu dava aula na faculdade, era fazer a galera gostar de direito administrativo. A meta é... Porque é o seguinte, o direito administrativo, você com conhecimento, você consegue contribuir com a sociedade. Você tem um senso de coletividade maior. Então, o direito administrativo trouxe isso para mim. Isso é muito bom. Uma pergunta que vai se referir agora a uma pasta que você está abraçando, né, com todo o empenho, é sobre os desafios para o desenvolvimento econômico do setor público. Como é que você identifica que desafios são esses? Há desafios e quais são? Cara, o desafio principal é começar a mudar a nossa cultura. Boa. Esse é o principal desafio. Porque por muitos anos a cultura do governo, ou que as pessoas esperam da administração pública, é o peixe. Que a gente costuma dizer, né? Não Sim. é a vara para pescar. Aham. Então as pessoas, por muito tempo, em diversas... E aí no Brasil como um todo, passaram a esperar, ou foi conduzido nesse sentido, de que a responsabilidade é toda do Estado, vamos dizer assim. Do desenvolvimento econômico, da educação, da saúde. Tá, e você, como cidadão? O que é que você está fazendo para se desenvolver socialmente e economicamente falando? Eu estou desempregado. Tá, e o empreendedorismo é uma saída? Você pode buscar conhecimento para ao invés de buscar um emprego, você gerar emprego? Você está disposto a assumir essa responsabilidade? Então, o principal desafio é mudar essa cultura de estudo. Quer perder uma vaga de emprego? Pede um emprego para qualquer coisa. Cara, quem faz tudo não faz nada. Então, se conhecer, quais habilidades você tem, quais habilidades você está disposto a aprender. Eu não sei falar em público. Aprende a falar em público. Eu não sei consertar ar-condicionado. O SESI está aí, o SENAC está aí. A gente faz curso, por exemplo, lá em Brejo Santo, a gente fechou uma parceria com a Fé Comércio que tem cursos gratuitos de salgadeiro, de manicure. Isso é importante demais. Você sair do assistencialismo, que acomoda às vezes, né? Que tem uma resposta para um momento, mas que tem que ser transformado agora em desenvolvimento pessoal. Né? Eu fico muito angustiado quando diz assim, os programas sociais vão atingir um número X de pessoas, tá? Mas quantas pessoas evoluem, se desenvolvem, conseguem ganhar, fazer o seu dinheiro? Não gosto dessa palavra ganhar, Sim. porque você não ganha nada, né? Verdade. Lute por isso, né? Você faz o seu dinheiro, e aí numa desses cursos, eu disse, pessoal, tem um MEI que você vai se aposentar, você tem auxílio maternidade, você tem auxílio acidente no MEI. Não, Geraldo, mas se eu fizer um MEI eu vou perder meu auxílio. É cultura. Se você disser o seguinte, eu estou fazendo esse curso aqui, de cabeleireira, depois eu vou abrir meu salão, vou empregar 5 pessoas e vou dar minha vaga para quem não tem essa condição. Então esse é meu sonho. É as pessoas usarem o programa social, mas com o objetivo de sair dele, não ficar nele o resto da vida. Independente. Muito Não, porque aí, quem está realmente precisando não vai conseguir entrar. Então, o empreendedorismo é uma das principais bandeiras que eu levanto. E aí o empreendedorismo responsável para você não empreender e se frustrar e aí voltar para o assistencialismo. Ter uma consciência de que qualquer carreira ou qualquer processo de desenvolvimento ele vai durar aí. Claro, com a internet a galera consegue escalar ou fazer essa evolução empresarial mais rápida, as startups principalmente. Mas um negócio com um modelo mais tradicional, ele vai demorar aí
de 5, 6, até 10 anos para você amadurecer. Uma carreira como advogado, uma carreira como engenheiro, médico, você vai passar por diversos processos aí. Como empreendedorismo, como empresa, vai ter um nível de maturidade. E aí é importante a questão dos indicadores, conhecimento em contabilidade, conhecimento em finanças. Então é esse tipo de conhecimento, é esse tipo de educação que eu sonho ver ele lá na base, lá no ensino fundamental. E tenha certeza de uma coisa, nós estamos sonhando juntos. Que E maravilha. tem fico muita feliz gente demais. sonhando também dessa forma, certo? Gente, só para você ter uma ideia, que aqui não é... Aqui é apenas o sumário, tá? É o que nós iremos aprofundar. Eu tenho certeza disso, Jerônimo Freire. Nós iremos aprofundar em tantas outras oportunidades, tá bom? A gente já reabre essa agenda para lhe convidar novamente para retornar ao CPPcast, essa calçada virtual que nos permite falar de educação e de tanta coisa importante que se liga a isso, certo? E tenha certeza que nós desejamos muito, né, esse seu retorno para aprofundar essas 3 frentes que foram abertas aqui. Do Perfeito. desenvolvimento pessoal, do direito administrativo, né, e os desafios dessa carreira também, bem como também do desenvolvimento econômico regional. Perfeito, Tá certo? perfeito. Fico feliz demais por tua disponibilidade, por tanto conteúdo compartilhado, por tanta sabedoria também, não é, aqui disseminada, compartilhada com a gente, e ao mesmo tempo, mais ainda, feliz por me sentir instigado, né, motivado a prolongar essa conversa, que eu sei que vai chegar no coração e na mente de muitos que estão nos acompanhando nesse instante, tá bom? Eu é que agradeço o convite, fiquei feliz demais. E aí, parabenizar pelo projeto CPPcast. Sou um fã de podcast já há muitos anos. E eu nunca tinha entrado num estúdio tão bacana como esse, viu? Vocês estão de parabéns até hoje. Nunca tinha entrado num estúdio tão espetacular. Não tinha noção que o nosso Cariri tem uma riqueza tão grande. E é nós mesmos no Cariri não temos noção de quão potente nós somos. Isso é verdade. E aí, uma das que a gente pode abordar no próximo encontro já está marcado, que é a agenda de desenvolvimento regional do Cariri, que ela foi desenvolvida pelo Sebrae com líderes de 11 municípios, mais de 30 líderes voluntários. Nós construímos uma agenda com uma visão de futuro para 2023. Ótimo. Cara, Perfeito. fantástico, que envolve 26 municípios com dados demográficos, PIB dos 26. Para você ter ideia, esses 26 municípios chega perto de 1 milhão de habitantes. E aí a gente tem uma agenda, talvez o próximo episódio seja só sobre a agenda de liderança. Sim, com certeza. Vamos construir um caminho aqui, tá Bacana certo? demais. Que bom. Obrigado. Vou só aqui atribuir os créditos dessa estrutura, né, tecnológica e ao mesmo tempo de design ao Raoni, ele que pensou esse projeto. Você é o cara, meu amigo. Depois vamos conversar. Ele é o pai disso tudo, tá bom? E muito obrigado, gente. Obrigado, Jerônimo Freire, por essa oportunidade. Vamos continuar juntos, pois onde a educação se faz presente, ali também a possibilidade de desenvolvimento constante. Um abraço, gente. Valeu.